E aí, o filho nasceu! Finalmente criamos um canalzinho aqui no YouTube. Enfim. E dessa vez nós queremos, assim como começamos no Instagram também, mas começar com o porquê nesse vídeo. Com certeza esse vídeo vai dar um pouco mais de clareza do que a gente imagina pro nosso projeto. A gente não quer passar pra vocês mais um conteúdo do mesmo, né? Por exemplo, acho que a gente falhou, fracassou realmente em estar focando nessa coisa do conteúdo motivacional. Isso é uma peça do quebra-cabeça, ele faz parte, mas na verdade não é o intuito final, né? Não é pra vocês irem lá consumir um conteúdo e beleza, ninguém faz nada com isso, sabe? Realmente a gente quer que todos tenham voz, que assim como vocês vêm consumir o nosso conteúdo, que a gente também possa consumir o conteúdo de vocês, né? E nós queremos começar explicando o projeto através de 3 histórias e com as motivações, não as motivações, mas com as morais dela. Isso. Qual é a primeira? Primeira história do peixe sem cabeça, bem simplesinha. Tava lá, a galera reunida em família, e aí a mãe chegou com uma tigela lá com o peixe, e ele tava sem cabeça, e o filho curioso foi perguntar: e aí, mãe, por que o peixe tá sem cabeça? Ela falou: ah, filho, é uma receita de família, né? Sempre foi assim. Um dia a gente perguntou pra avó. Aí um dia eles estavam lá na casa da avó, ela fez também um peixe e tal, e aí o netinho falou: e aí, vó, qual que é desse peixe aí sem cabeça? Aí ela falou: ah, é assim, é a tradição da família, é receita de família. Aí um dia eles estavam na casa da Bisa, e aí o menininho perguntou lá pra Bisa: e aí, qual que é do peixe sem cabeça? Ela falou: ah, o Biso sempre pescava o peixe, como ele não cabia na forma, era muito grande, né? Eu cortava a cabeça pra ele caber na forma. Então a moral dessa história é que a gente muitas vezes segue padrões, né? Sem questionar, a gente simplesmente se adapta a eles, replica, né? E não sabe nem por que a gente tá fazendo aquilo, a gente simplesmente faz. Legal. A segunda história é a história dos 2 pedreiros. Tinham 2 pedreiros lá construindo e tudo mais, tá? O trabalhinho deles dia a dia, beleza. Só que aí uma pessoa na rua e decidiu perguntar pra um pedreiro o que ele tava fazendo. E aí um pedreiro respondeu: pô, tô aqui construindo muro, você não viu? E ele foi um pouco até grosso e ignorante, ele falou: caramba, tá na cara o que eu tô fazendo. E aí o cara, beleza, se contentou com a história e continuou andando. Aí ele falou: quer saber, vou perguntar por esse outro pedreiro, né? E aí ele perguntou pro outro cara: ô, cara, o que você tá fazendo? E aí ele falou: eu tô construindo uma catedral, cara. Então, essa resposta básica já diferencia 2 tipos de pessoas. Aquelas que muitas vezes não vê um objetivo e foca no processo, mas com as motivações erradas. E o outro que tem um objetivo, que tem um propósito e se motiva cada vez mais em atingir ele. Sim. Essa é a segunda história. E a terceira? Ah, rapidinho, lembrando que nessa história, o pedreiro que estava construindo a catedral, ele estava muito mais adiantado. Sim, querendo verdade. dizer o quê? Que quando a gente tem um propósito, uma clareza daquilo que a gente está fazendo, a gente produz ainda mais, né? Boa. Valeu. Esqueci. A terceira história é sobre a arte do kintsugi. É uma história que eu gosto muito, porque conta sobre... Lá no Oriente, né, eles têm uma tradição muito forte sobre cerâmicas, né? E a história é a seguinte: tinha um imperador que ele gostava muito de uma peça muito valiosa pra ele, e essa peça um dia quebrou. E aí ele pediu pra consertar essa peça, né? Só que quando essa peça voltou, ela tava muito feia, a remenda tava muito horrível. E aí ele pediu pra um dos seus artesãos ir lá e remendar aquela peça, né? E aí o que ele fez? Ele fez uma mistura de laca com ouro e passou como se fosse... Ela ficou como se fosse uma cola. E ela fez ali na remenda. Tipo linda, bem tipo bonita. maravilhosa. E aí quando ele devolveu a peça pro imperador, ele se admirou, porque ele falou: nossa, essa peça tá mais linda do que a original. E a moral dessa história, que, nossa, é muito forte, assim, no meu coração, é que justamente fala sobre as nossas histórias, né? Sobre a nossa vida. A nossa vida é como se fosse uma peça de cerâmica, como se a gente fosse esse vaso. E que muitas vezes a gente pode se quebrar no longo do caminho. Muitas vezes a gente se frustra, vai fracassar, coisas vão acontecer, situações... Mas não que isso seja ruim. Não que isso seja ruim, porque na verdade as nossas marcas e cicatrizes, elas fazem parte de quem nós somos, da nossa história. E é isso que torna a nossa história tão valiosa, tão bonita, né? E merece ser exposta, né? Sim. E aí, de todas essas lições que a gente tira, nós temos como principal objetivo, através dessa rede social especificamente, é criar uma comunidade de crescimento através da troca de experiências. Então, nesses vídeos a gente vai sempre falar muitas coisas que nós acreditamos, mas também estimulando com que você possa compartilhar suas experiências. 3 pontos que são importantes falar dessas histórias que a gente tirou. Primeiro, é importante a gente se posicionar para mudar. Não só se mudar,
como mudar a forma como a gente pensa, mudar nossos hábitos, nossas rotinas, mas também mudar o mundo ao nosso redor. Segundo ponto, muito importante, Qual que é? entender o grande porquê das coisas. Isso é uma coisa que a gente tira a lição da segunda história, que são a história do pedreiro. E entender o porquê sempre faz com que a gente caminhe e se motive mais com os processos do nosso dia a dia. Na verdade eu acho que a visão mesmo, ela tem que estar voltada para aquilo que, quando a gente fala, a gente liberta algo que às vezes está preso dentro da gente, que aquilo vai consumindo a gente, né? É como se fosse um monstro e a gente nem identifica que ele tá lá, ele só tá lá, no quarto escuro lá. E quando a gente põe isso pra fora, que a gente expõe isso, é como se a gente estivesse abrindo a jaula, entendeu? Desse liberdade pra ele sair pra luz. Porque quando a gente tá lidando com algo que tá na escuridão, a gente não consegue enxergar, a gente não sabe com que direito a gente tá lidando. Sim. Então quando a gente traz isso pra luz, a gente fala, pô, vou dar Nossa, um nome pra esse monstro aqui. Falou a gente mais. Ah, foi mal. A gente vai dar um nome pra esse monstro aqui e vai lidar com ele, vamos lutar com ele. Sim. Então eu acho que essa liberdade que a exposição traz, né, da gente se sentir, nossa, consegui falar isso. E muitas vezes a gente não fala por quê? Porque a gente tem medo do julgamento, da rejeição. E é isso que a sociedade faz, né, muitas vezes. Muitas vezes. Então, assim, o que a gente quer quebrar, o quebrando o palco é justamente isso, gente. Vamos sair desse padrão impregnado aí, que já tá imposto sobre a gente, e fazer uma coisa diferente, realmente dar luz para aquilo que tá aprisionando, né, tá sufocando, né. Quando a gente expõe alguma coisa, né, da nossa história, é que aquilo sempre vai servir como aprendizado para outra pessoa. Acho que a nossa troca de experiência sempre, tipo, é muita prepotência, acho que, do ser humano achar que só ele tem problemas, porque na verdade todo mundo tem fraquezas, tem problemas, tem angústias. Só que é muito difícil querer mostrar isso pros outros. Nossa, a gente vê aí nas redes sociais só coisa boa, e de verdade, essas coisas acrescentam na nossa vida, ou a gente se compara, a gente fica com uma estima lá embaixo, tipo, putz, não tá na minha realidade, não é? E é muito importante justamente já ligar isso com o terceiro ponto, entender que as nossas histórias importam para cada uma das pessoas. Principalmente para você mesmo, sabe? Você reconhecer tudo que você já passou e reconhecer que aquilo lá pode te tornar uma pessoa mais forte. Nossa, isso motiva 1000%. E isso compartilhado, que é o que nós estimulamos, pode ajudar tantas pessoas. Sim. Tantas e tantas. É. Então... Acho que o intuito é esse, é dar voz mesmo, sabe? A sociedade tá se calando cada vez mais por uma imposição, né? E não é isso, né? Acho Sim. que quebrar o palco é justamente a gente sair da plataforma, sair da coisa bonita e realmente para quem nós somos, seres humanos, reais, de carne e osso, a nossa ser humanidade é essa, todo mundo passa por problemas. E expor isso para as pessoas é a nossa forma mais genuína de dizer, eu sou ser humano, assim como você, ninguém é melhor ou pior do que ninguém, né? É isso. Nos Espero... próximos a gente vai contando aí a forma como que vocês podem participar, tá? Isso. Mas de qualquer forma, obrigado. Vamos adorar postar mais coisas aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se isso fez sentido Valeu. pra vocês, acho que é válido, tipo, tá, isso não é sobre visibilidade, não é sobre mim, não é sobre vocês, é sobre nós juntos, né? Que E é podemos sobre fazer alcançar algo. mais pessoas. Então é importante a gente saber que vocês estão sendo Gostando, impactados de talvez. alguma forma. Então a curtida é importante, compartilhar para mais pessoas verem é importante sim. Então se você viu, se você gostou, isso vai ser muito valioso pra gente, para que mais pessoas possam querer fazer isso. Valeu!